Olá, boa tarde, Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos. Agora sim, estamos todos aqui, todos que se interessaram por uma elevação, né? Alguém me falou esses dias que estava fazendo muita oração e muita meditação, mas estava atravessando por problemas, né? Por situações que precisa resolver. E, bom, durante muitos séculos praticamente nos hipnotizaram, né? De que oração e meditação são coisas espirituais. O problema é que, se nós continuamos assistindo a nossa própria realidade, a nossa própria vida, desde um lugar baixo, desde um lugar sem visibilidade, sem visão, não conseguimos ver, baixo. Qual que eram os principais diferenciais dos exércitos? Estratégia militar. Quem ganhava uma guerra? Principalmente na antiguidade, né? Aquele que estava no lugar alto. O lugar alto garantia que a guerra estava quase ganha. Porque desde o mais baixo era muito difícil se defender. Mesmo com pedras, com rochas, aquele que estava em cima de uma montanha ou que tinha conseguido ocupar os lugares mais elevados, acabava facilmente com o inimigo. Todo se trata de elevação. Então, eu poderia fazer muitas práticas religiosas e todo 24 horas. Mas se eu não me elevo, e isso nenhum religioso vai te explicar, não faz sentido. Nada faz sentido. Se você continua olhando desde o plano, desde o vale, e está cheio de montanhas. Agora, se eu subir a montanha, se eu me elevar, aí é diferente. Aí metade do caminho já está percorrido. Agora, estamos falando espiritualmente, ¿eh? Elevar o nível de percepção, elevar o nível de consciência, a partir do qual, ou desde onde, estou enxergando minha realidade, estou pensando, estou falando, estou fazendo, estou sentindo. É fundamental. Pensa nisso, desde onde você está fazendo as coisas. Desde um lugar pequeno, desde um lugar tormentoso, desde um lugar onde você só pode construir mais daquilo. Se eu tenho mágoa, sinto ressentimento, rancor, mágoa, vitimismo, autocompaixão, o que eu posso construir com esses materiais e desde esse lugar? Muito mais do mesmo, do mesmo. Não posso construir outra coisa. Por isso, novamente, todo se trata de elevação. Todo consiste na elevação. Desde a base, desde onde eu estou criando uma vida, com todos os seus detalhes, até os mínimos detalhes, que você muitas vezes não dá importância. As medidas, os tamanhos, os detalhes, as alturas, os diâmetros, tudo isso está especificado nessa porção dessa semana. Quando o Criador pede para construir um tabernáculo, um templo, um mishkan, vários nomes que podemos dar. Um templo móvel, um tabernáculo móvel que podia se deslocar pelo deserto. De isso se trata esta porção. Mas se chama terumá, ou turumá, ou como é terumá. Diferentes bíblias, diferentes línguas. Se você vê no hebraico, vai ter uma pronúncia e uma escrita. Bom, agora vou mostrar. Não importa tanto o nome em si, a letra em si. Neste caso, claro que em gematria é importante. Mas para o que queremos explicar, que como se traduz terumá? É uma espécie de doação, contribuição. Pergunta no Google, pergunta para o Rabino, pergunta para a inteligência artificial, pergunta para quem você quiser. É uma contribuição, é uma doação. Esta porção, terumá, é a base, a porção
Quer dizer, o texto, a base, o fundamento, através dos quais as religiões tiraram bilhões das pessoas durante anos e anos. Em troca de nada, né? Em troca de te dar nada. Mas com este fundamento, é uma contribuição. Você tem que fazer uma doação porque Deus pediu. É muito simplificado isso, né? Aí estamos simplificando séculos, estamos simplificando oceanos, estamos traduzindo qualquer coisa. Mas é o que para as igrejas serve, né? Até agora, até poucos anos atrás. Agora acho que nem isso serve para arrecadar algum dinheiro, né? Aí eles se encontram com um nível de consciência, ou com níveis de consciência que querem se mostrar, níveis de ego. Por isso, quem que se conecta mais com as religiões? Os níveis de ego, os grandes níveis de ego, que querem aparecer doando para a construção, por exemplo, de um templo, de uma sinagoga, de uma igreja. Isso acontece até nos bairros, né? O que diz o Zohar, o livro do esplendor, e o que diz alguns livros, alguns cabalistas, que essas são as pessoas mais odiosas do mundo, que são as piores almas do mundo. É chocante, né? Os que doam para alguma causa espiritual. É muito forte, né? Mas isso está escrito há milhares de anos. Não estou inventando. É muito chocante, assim, quando você pela primeira vez ouve como. Esse que doou para fazer uma igreja é um santo. Bom, na verdade é todo o contrário. Doar para qualquer construção, para qualquer obra, para mesmo que não seja de teu agrado, tudo bem. É dinheiro que vai para algo material. Mas o dinheiro que vai para conquistar algo imaterial, algo metafísico, é uma traição, é uma vergonha. O metafísico se conquista desde o metafísico. Então, por que algumas religiões conseguiram doar grandes doações? Em troca de colocar o nome do doador. Então, como que é essa doação? Pela troca de ser reconhecido. Em troca por um grande ego, né? Porque teu ego seja reconhecido. Teve casos onde até plaquinhas, né, iam ser trocadas. Você doava mais e doava no mês seguinte, então tua plaquinha voltava a estar ali na frente do templo. Isso é o que chamam Erev Rav, ou se traduz como multidão mixta. Erev Rav seria aqueles que saíram de Egito junto com o povo de Israel, mas estavam misturados. Não quer dizer que sejam pessoas ruins, mas precisaban ser identificados, porque a mayoría de ese CDRAV tenían algunas características indesejadas. Tres, pelo menos, que eu vou comentar agora quando colocamos os slides. Mas na hora que colocamos os slides para você ver, é importante que você já tenha um antecedente de que estamos falando. Então, esses misturados com o povo, de alguma forma, tinham que ser identificados. Isto de pedir doações, será que terumá quer dizer isso, então, contribuição? Ou doação? Ou dar alguma coisa? Seria muito simples. Para isso, falamos esmola, caridade, temos outras palavras, né? Em hebraico teríamos palavras como dízimo, o dízimo, o macê, o dízimo. Mas não é isso. Terumá, a tradução da palavra terumá, que ocupa esta porção do livro de Shemot, quer dizer elevação. É um pouco diferente. Que Deus esteja pedindo elevação. E o que acontece quando tem um grupo de 1.000, 2.000, 10.000 ou 600.000, como tinha naquele momento, ou 3 milhões, como tinha naquele momento, 600.000 com suas famílias, e alguns se elevam. Ele estava pedindo elevação. É muito mais fácil identificá-los. Ou seja, identificar aqueles que não se elevaram, de que estavam fazendo algo, ou doando algo, ou dando algo por uma questão egoísta, ou porque queriam se mostrar, ou porque
esperaban hasta último momento, porque Moisés tenía que recoger todo eso que ia ser doado, né? Que consistia, depois vamos ver no quê. Mas eram joias, ouro. Todos vocês devem ter lido e já viram por aí em que consiste as doações, né? O terumá, não as doações, o terumá. A elevação. Muito mais fácil identificar aqueles que não se elevaram. Se eu dou uma olhada aqui, digo, quem se elevou? Quem se elevou a nível da imagem? Bom, tem algumas janelas onde pessoas elevadas ao nível da imagem, evidentemente nas suas vidas também, estão elevadas a um nível diferente. E quando abrimos os microfones, vemos que alguns se elevam ao nível da palavra. Isso é ter uma. Identificar quem se eleva, quem ousa, quem se esconde, quem tem sempre um motivo para se esconder. Fechando a câmera aí. Essa é a mesma coisa. Vamos comentar quem são os seres rap, mas teruma é isso. Teruma é elevação. Se elevar através de algo que eu dou com o coração. Claro que se eu dou em troca de reconhecimento, já não é com o coração, é com o bolso. Se eu dou em troca de algo que eu vou receber, é com minha economia, é com o bolso, com o egoísmo, e não com o coração. ¿Se entende? Eu quero que se entenda a palavra em todo o seu contexto, e não apenas porque você buscou em algum lugar e esse lugar diz que, porque busquei no Google. O Google, mas o Google alguém alimentou. Alguém te informou que isso queria dizer. Porque eu perguntei para a inteligência artificial, para a IA. Alguém carregou essa informação lá. O único confiável é a elevação que você vai ter em função de teu estado de consciência novo, elevado. É a única coisa confiável. Você pode pedir para alguém, me traduz essa palavra, por favor, trumá? Sim, elevar, elevação, beleza. Você tira suas conclusões. Ou você pode pedir para alguém, me diz o que isso significa, nível de religião, o que tem a ver com a doação, e aí a explicação vai ser essa, né? Você tem que, porque através disso você vai ampliar tua alma, teu estado de consciência, se você dá com muito amor para os outros. Completamente incompleto. Completamente incompleto. Totalmente falta de sentido. Então, vamos dar sentido às coisas. Através disso, você eleva teu estado de consciência. E através de elevar teu estado de consciência, você eleva tua percepção. Ou seja, qual mundo que você vive e que mundo que você percebe. A mesma pessoa que diz, olha, esse está fazendo algo ruim, porque eu estou vendo. E outros vão ver, não, estou vendo um ser humano que está fazendo algo, mas não sei se é ruim ou bom. Eu estou vendo um mundo difícil. Tá. Quer dizer, está vendo desde um lugar que não é elevado. No mesmo prédio, moram pessoas no primeiro andar e no andar de número 20, ou 25, ou 30. O que está olhando? Qual que é a imagem que tem aquele que mora no andar número 30? Está vendo o céu. Olha que céu azul bonito. E aquele que mora no primeiro andar? Está vendo a janela na frente, suja, com pombos fazendo suas. Está vendo isso? O mundo para aquele que mora no primeiro andar é exatamente isso. Uma janela suja, que quase sempre está fechada, muitos pombos na janela, as paredes pichadas, grafitadas, sujas. Está no mesmo prédio, é? E aquele que mora no andar de 20? Não, ele vê o céu. Não tem nada na frente dele. Ele vê o céu, o ar, os aviões. Exatamente igual na vida. Em que andar que você mora? Para qual andar que você se elevou? Isso é uma elevação. Não, porque eu sou muito espiritual. Além de meditar e fazer orações, eu dou caridade. Sim, mas como você sabe quem precisa e não precisa? E se você for dar caridade 10 minutos antes do necessário? Como assim? Eles já me perguntaram isso. Talvez essa pessoa precisava 10 minutos mais de sofrimento para entender algo e se elevar. Talvez essa pessoa precisava passar mais um dia chorando ou angustiado para realmente ter uma transformação interior. E aí vão todos querendo dar sua ajudinha.
Muitas vezes, pessoas que nem elas conseguem entender por que estão vivos, né? Mas eles querem ajudar o outro, sendo que podem estar prejudicando. Então, quer dizer, essa não é elevação. Outro também tem direito a se elevar. E muitas vezes, para nos elevar, temos que passar por diferentes provas. Você está dando o melhor de você em algumas situações. Então, você tem que ver em quais situações vale a pena dar o melhor de você. Já não estamos falando de dinheiro, não estamos falando em quais situações justifica que você realmente dê algo elevado de você. E, através disso, outra pessoa também vai se elevar, vai elevar seu estado de consciência. Todas são perguntas que precisamos nos fazer, porque estamos em assuntos muito profundos que as religiões, os padres, pegaram para fazer coisas muito baixas. Que você só doe e pronto. E recite algum Pai Nosso, enfim. O que estamos aqui a cada sábado? Para sair da infantilidade das religiões, dos dogmas. Bom, você poderia me dizer, não, eu não sou religioso, eu não... Tudo bem, dos dogmas, dos condicionamentos, das estruturas sociais, de aquilo que te falaram que funcionava assim e pronto. Funciona dessa forma. Claro que todos vocês gostariam de amar ao próximo como a vocês mesmos. Mas será que muitos conseguem? E será que a frase original, que era amar ao próximo como a si mesmo, o Rabbi Akiva, por exemplo, um dos grandes cabalistas, se vamos traduzir verdadeiramente como isto funciona. O próximo é o próximo. É o que está mais próximo de você. Não qualquer semelhante que você não conhece. Esto es física cuántica. O próximo, a palavra que se traduziu como próximo, literalmente quer dizer aquele que está mais próximo, fisicamente. Bom, mas aí eu me encontrei com alguém na rua que eu não conhecia. Sim, mas agora você o conhece. Quer dizer, está próximo fisicamente. Aí eu bati o carro com alguém que não conhecia. Sim, mas agora você o conhece. Você está ali do lado. Por que você se encontrou com essa pessoa? Porque você tem uma afinidade de formas. Você criou essa batida de teu carro, de alguma forma. Na medida que você reconheça, sinta que isso é parte de tua vida, ame isso como próprio, vai conseguir resolvê-lo, vai conseguir integrá-lo. Entende a grande diferença? Quando falamos em física, física quântica, física metaquântica, estamos falando de ferramentas para você curar tua vida, criar tua vida e tua realidade. E não de fantasias, dogmas e crenças. Então, aquele que diz, oh, estou cansado de todo, o mundo é terrível, olhe essa pessoa que está fazendo. Por que está vendo isso? Olha que decadência, essa cena, isso que essa pessoa fez. Mas por que ela se conectou com isso? Porque vibra com isso. Porque tem afinidade de formas. Porque isso é um próximo dela. Então, se eu entendo que isso é próximo de mim, que eu estou vibrando assim, e que uma parte dessa sou eu, por estar assistindo esses vídeos, por estar vendo essas cenas, não tenho mais que amar isso. Esse entendimento, essa compreensão, essa elevação. Vê que vai muito mais do que dar e não dar, e receber, e quem dá, e como dá, e seu coração, e seu amor, tudo isso é importante. Mas existem níveis superiores, através do qual teu amor vai ser muito mais puro, porque você vai entender por que dá aqui e por que aqui não dá. Porque se esse precisa de crescer, e se esse realmente precisa de você por perto, ou se esse realmente precisa que você diga, não, 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 peraí, eu já te ajudei mais, agora você precisa crescer. Todo isso você vai conquistá-lo através de novas percepções e novos entendimentos. Estamos numa nova era e essas percepções precisam realmente precisam acontecer de forma muito mais dinâmica e rápida. Não temos 40 anos agora para ver se um dia eu entendo aquilo. Não, é agora. Por isso eu digo nas reuniões, eu não entendi. Pergunta, o que não entendeu? Vamos resolver agora. Aquele que diz, mas eu não entendi, eu não entendo muito bem. Pronto, é porque não quer aprender, não quer saber, não quer entender. Porque está muito bem sem entender. Porque sabe que a partir de que começa a entender, as coisas mudam.
aquele material do qual estava se abraçando, pode ser que não tenha mais. Até vir uma nova coisa, bom, vai demorar, é mudança, ninguém quer mudança, né? Ou poucos querem mudança. Por quê? Então, esse povo, vamos colocar no contexto, que saiu do Egito, alguns misturados, de Rab, egípcios, sei lá, entre o povo de Israel, entre esse povo de consciência um pouco mais elevada, e Deus está pedindo, agora vou falar, algumas elementos, matérias-primas para construir esse tabernáculo. E não era qualquer matéria-prima. Madeira de acácia, ouro, prata, pedras preciosas, linho em cores azul, carmim, argamão, cores púrpuras, cortinas de 20 metros, de umas medidas e tamanhos, e tinha que ser todo perfeito. Como que todo esse povo que era escravo agora tinha todos esses materiais para doar? Alguém se perguntou isso? Eu digo também para alguém muito religioso. Alguma vez se perguntaram isso? Como que Deus pede essas doações para um povo que andava no meio do deserto, onde não tinha água, onde estava morrendo de sede, onde tinha calor extremo e tinha que doar todas essas peles de carneiro, tingidas de cor azul? Ou é um conto infantil, ou não é isso que estão nos contando. Ou há algo muito mais profundo. Há algo muito mais profundo. Vamos num primeiro nível de entendimento. Esse povo tinha saído do Egito. De onde podiam trazer essas coisas? Do Egito. Fazendo o quê? Esse povo tão espiritual tinha saqueado, tinha roubado todo isso do Egito. ¿Eh? Isso também explica por que os egípcios os perseguiam. Ou não explica? ¿Eh? Por que os egípcios os perseguiam e saíram atrás deles? Porque eles levaram tudo, as joias, o ouro, a prata. Vê como todo fecha quando nós pensamos um pouquinho além? Agora sim podemos continuar em níveis de entendimento um pouco mais profundos. Ah, então, pera, não é que eu fui totalmente enganado. Tal vez esse povo tinha todas essas joias e essas. Sim, mas para que eles queriam no deserto? Bom, porque eles imaginavam que um dia iam chegar num lugar onde isso teria algum valor. Porque no deserto eles não iam se alimentar e, e ter ar-condicionado, todo com umas pedras preciosas e um ouro, né? Será que estava falando realmente Deus de construir um templo no meio da areia, num lugar com temperaturas extremas? Extremo frío à noite, extremo calor de dia. Será que estava falando disso? Bom, dice então, fala para Moisés, para pedir para o povo doarem todas essas coisas, e começa a fazer a listagem de todas as coisas que eu falei. Porque eu construirei, para construir um santuário, um templo, e eu habitarei nele. Isto é o que qualquer um de vocês poderia me dizer, sim, tudo bem. Isso é o que está escrito. Sim, isso é o que está escrito, mas está mal traduzido. Porque não é eu habitarei nele. Pede para o povo fazer essas doações para construir o santuário, porque eu habitarei neles. Isso é o que está escrito. Como? Deus disse para construir tudo isso porque Ele quer habitar neles. Sim, no povo, neles. Não no templo. Ali, claro, a Shekinah e a energia divina, todo, se via como descia por esse templo móvel. Agora vamos ver como ele se movimentava. Mas Deus o que queria realmente era habitar neles, naqueles que estavam fazendo essas doações de coração. Ou seja, no verdadeiro povo de Israel, esse mais elevado. Israel não terra física, ¿eh? Não estamos falando de Israel que agora está em guerra, não, não. Que os presidentes e os que governam Israel não fazem nem a mínima ideia dos segredos da Torá. Não, não, estamos falando de você que está aqui agora. Esse é o povo de Israel. Aquele que tem desejo de se conectar com algo superior. Ou seja, de se elevar. E que Deus, a luz, Criador, o cosmos, o sistema, queria identificar naquele momento?
Aqueles que tinham desejo de se elevar mais. Aqueles que de coração fariam essa doação para construir um templo no meio do nada. Mas esse templo era erguido por 6 pessoas. Então, vê, respondemos uma pergunta e aparece outra. Respondemos uma e aparece outra, mas todas podem ser respondidas. ¿Por quê? Porque nos perguntamos. Esse templo era un templo móvil, ¿no? Un Mishkan, que se llama en hebraico, Mishkan. Era levado de un lugar a otro y atravesando ríos por 6 personas que o levaban, solo colocaban a mano así, el templo ia. Tinha algo místico ali, né? Tinha algo que podia ser até extraterrestre. Bom, as teorias extraterrestres se baseiam justamente nestas porções, onde dizem como Deus se manifestava com uma luz e estava envolvido em uma nuvem. Bom, mas as naves extraterrestres também, elas produzem um efeito que se envolvem com uma água, com uma nuvem que não permite que sejam vistas. Então, as teorias extraterrestres estão baseadas nestas porções, que não vamos falar se são verdadeiras ou não são verdadeiras, mas o templo era movimentado dessa forma. ¿Por quem? Pelos levitas, os únicos que podiam movimentar o templo dessa forma, porque eles levitavam. Os levitas levitavam, por isso eram levitas. Dominavam a arte da levitação, de que as coisas se mantivessem no ar. Você poderia fazer isso hoje? Bom, quem responde que não poderia, claro que não. E quem respondeu que sim, poderia. Eu vi alguém que fez assim e vi alguém que fez assim. É simples. Só não pode quem diz que não. Assim como não pode criar uma realidade melhor, não pode fortalecer sua economia, seu financeiro, seu relacionamento, quem diz que não pode, ou que está condicionado, ou que o mundo tem a culpa, ou que é por culpa do parceiro ou da parceira. Não pode. Não pode evitar. Agora, se eles podiam, quer dizer, é uma questão mental, né? Mas vamos avançando por lugares que não são tradicionais, né? Por lugares que você sabe que não abundam por aí esse ensinamento, né? Por isso permaneceram ocultos durante 2000 anos. Porque se as pessoas tivessem recebido esses conhecimentos, não existiriam diretamente as religiões. Não teriam como existir. Não teriam lugar numa sociedade consciente, preparada, inteligente, com alto nível de percepção. Não tinham. Agora, essa sociedade com alto nível de percepção era justamente a que, através destas porções, quando entendemos da forma que tem que ser, ia se depurando naquele momento, né? Os níveis de consciência. Quando falamos de Erev Rav, de esses misturados, estamos falando de consciências. Ou seja, o Erev Rav e o povo de Israel não eram pessoas diferentes. É uma consciência que habita em mim, que habita em você, que habita em todos nós. Temos que parar de pensar em que existe um inimigo externo, poderoso, que um dia vai nos vencer. Ou que um dia nós vamos vencer. Temos que entender que quando se fala de qualidades do mal, domínio do mal, Satã, é uma parte nossa, é nosso instinto animal. É a melhor forma de explicá-lo, né? Antes das religiões. Sempre vamos falar antes dos dogmas, antes das crenças. A melhor forma de explicar os instintos automáticos animais que você não consegue controlar é colocar isso. Oh, tem um diabo e tem um anjo. Tem um Deus e tem um Satã. Essa era a melhor forma que as pessoas entendessem o que dentro delas atuava e a força que ela precisava para superar isso, ou seja, para se elevar. Você entende? Se nós hoje conseguimos voltar a essa percepção, inclusive tem outra pessoa que também me perguntou acerca de se fazem um trabalho do mal, Não, se você se blinda, não tem nenhum trabalho do mal que possa fazer nenhum mal para você, esquece. Poderiam vir 5 bruxos na tua casa e ninguém vai conseguir fazer nada porque você está blindado. Isso, quem aceitar o desafio de começar agora em junho as reuniões e as aulas de criação de realidade, do verdadeiro método de criação, vai poder continuar avançando nesse sentido, se blindar para se fortalecer. Mas também estamos fazendo isso com estas
com estas reuniões. Mas eu me refiro a um método completo, onde você tenha absolutamente todas as ferramentas. Bem, vou colocar uns slides aqui, porque a Anne também vai ter sua participação. Vamos falar do Rosh Hodesh, do início de mês, das letras que criaram esse mês, esse planeta que rege esse mês, de algumas coisas que têm a ver com constelações. E, bom, sei que o material que a Anne tem preparado para depois fazer sua exposição é muito rico também. Então, nós vamos a avançar. Esta é a porção de Trumá. E que falamos? E me fará um santuário para que eu possa habitar neles. Isto seria o normal, o que entendemos através de traduções para nossas línguas, né? Como a pergunta seria, primeira pergunta que fizemos, como poderia existir então um espaço físico que contenha Deus, que é uma essência infinita? Se nós fazemos essa primeira pergunta, já está respondido. Não existe. Ni un Mishkan, ni un templo, ni que seja o primeiro templo, ni o segundo templo, ni que houvesse um terceiro templo futuramente. Não existe um espaço que possa. Então, a partir dali, já podemos passar para o seguinte assunto. Ou seja, para o seguinte nível de consciência, certo? Façam para mim um santuário e eu habitarei neles, diz em Éxodo 25, 2. Se trata de um espaço físico onde a luz possa se manifestar em cada um de nós. Isto tem uma compreensão muito mais elevada. Isto te converte em protagonista de tua própria vida. Fala para os filhos de Israel que tomem para mim uma oferta. De todo homem cujo coração mover voluntariamente, tomareis a minha oferta. Quando fala de uma oferta, uma das traduções, mas a palavra é terumá. E quando fala de minha oferta é terumati, tem uma letra yud no final. Terumá, terumati, a letra yud, representa toda a árvore da vida. Aqui terumá está com uma letra G final, que representa só o mundo físico. Quer dizer, Deus está, afinal, pedindo ofrendas de elevação ou entregando ofrendas ou ofertas de elevação. As duas coisas. Pelo que surge do texto original, são as duas coisas. Só que também na porção mal traduzida, diz para que eles me honrem. Isso não existe. Não existe um Deus que precise de honras, nem de honrarias. Deus não precisa de honrarias, senão não seria Deus. Vamos colocar na cabeça as dimensões nas quais acreditamos ou não acreditamos, ou vivemos Deus, ou sentimos Deus. Se nós sentimos e vivemos uma experiência que pode estar próxima de Deus, já quando passamos essas frases de que Deus procura ser honrado, temos que passar por alto, porque sabemos que é muito mais do que isso. A ideia central é que tudo pertence a Deus, um princípio fundamental de que nada nos pertence realmente fora da ilusão de que algo nos pertence. Portanto, quando o povo de Israel doa algo, eles estão, na verdade, devolvendo ao cosmos algo que não é deles. Quando você dá algo, na verdade você está devolvendo algo. Veja que conceito diferente, aquilo que eu dou, aquilo que é meu, porque eu ganhei. Eu não ganhei nada, se eu vim no mundo sem nada. Tudo o que eu ganhei, eu roubei de algum lugar, de Egito. Entende? Isso já cria uma relação muito diferente com aquilo que você está dando. Tira essa parte de ego daquilo que você está dando. Né? A oferta, podemos também ler terumati, terumá, terumati, minha oferta, como algo que Deus já tinha dado de início. Deus, o cosmos, o Criador, a energia criadora, a Shekhinah, a matriz divina, coloquem o nome que vocês quiserem. Então, o que está oferecendo aqui a luz para o povo? A oportunidade de doar através de uma terumá, de uma elevação. Está oferecendo ao povo a oportunidade de participar de algo mais sagrado. A doação não é apenas um ato qualquer, mas a oportunidade de testar e classificar o estado de consciência desse povo. Identificar isso que chamávamos antes Eder Rav. E entender quem realmente atua de coração
y quién actúa para recibir algo espiritual en troca. Esto no tem coisa mais de moda, né? Do que tentar identificar isso, né? O era Rab o multidão mista eram os não israelitas que se misturaram com o povo na saída de Egito. Esto já o expliquei. A teruma serve para identificar quem faz parte do era Rab, aqueles que estão apenas de passagem, sin uma conexão genuína com o sagrado. Há três tipos de consciência de Erev Rav que habitam em nós. Isto é muito importante entenderlo. Estar disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro, mesmo que outros façam isso. Ah, o outro fez, então eu posso fazer. O outro não pagou os impostos, então eu vou sonegar imposto. Qualquer coisa por dinheiro. Eu vou comprar um carro roubado, eu vou tentar dar propina para o policial para não receber a multa o para no pagar esa multa. Cualquier cosa que sea apenas por dinero es una conciencia do Erev Rav. Que o dinheiro sirva só para bem pessoal, ou seja, não para algo mais elevado, os que adoravam ou construíram e adoraram o becerro de ouro, exatamente essa consciência. O ouro que eles tinham, o usaram para construir um objeto de adoração. Então servia para quê? Só para algo pessoal e não para algo elevado, porque eles queriam algo, então construíram aquele objeto, sem pensar em mais nada. Inclusive, sem entender na hora que Moisés tinha que voltar, né? O que podia ter mudado todo, o que podia ter mantido a imortalidade daquele povo. E o pior dos três, como está nomeado no Zohar, esperar. Esperar o quê? Nesse caso, era esperar que Moisés fique sem recursos para impor suas condições. Nós estamos vendo algo parecido na política internacional hoje. Esperar que um país fique desesperado, sem recursos, para impor minhas condições de forma, né? Isso é errado. Eu espero que outro fique sem dinheiro e digo, eu te empresto agiota. Esperar era uma dos que estavam misturados naquele povo. E aqueles que esperam, diga, bom, a paróquia da cidade vai ser construída. Vamos ver se depois falta dinheiro, que eu vou aparecer lá e vou querer a placa na frente. Esses são os que são vistos como as piores almas. Então, quando vocês vejam a placa na frente de algo que tem a ver com espiritualidade, pensem nisso, né? Claro, a placa vai querer dizer que aquele foi um grande doador para as causas espirituais, mas vocês vão se lembrar dos Ererraf, né? Daqueles que estavam misturados entre os santos. Então, o Zohar diz que aqueles que doam para a construção de templos ou igrejas em troca de reconhecimento ou honrarias são as piores pessoas do mundo. O dinheiro do Ererraf não servia para construir esse templo. Por isso Deus queria identificá-los. Porque se eles tivessem doado joias e cortinas e ouro e prata, não ia servir. Hashem então disse a Moisés, agora, fala para o povo para pegar uma ofrenda para mim, tá. E do que eles teriam que dar o quê? Antes de ver o que eles teriam que dar, vamos ver aqui outra coisa, que eu quero que vocês tenham claro. Os diferentes tipos de dar. Um deles é dar porque, se eu não der, essa energia morrerá. Entre todas as manifestações da energia que vemos na árvore da vida, qual energia que morre? Já detectaram qual energia que morre? Das 10 dimensões de energia, dos 10 mundos, 9 sutis e um físico, qual vocês acham que morre? O físico, exatamente. Então, de todo o que você tem, de todo o tempo que você tem, e agora vamos ver, de todo o dinheiro, de toda a fortuna, 10% vai morrer. Se eu pergunto para vocês agora, algum de vocês dá dízimo? Dá 10% de todo o que você ganha? Eu acredito que muitos de vocês vão falar, não, tudo bem. E eu vou falar, sim, você está dando. O problema é que você não sabe. Porque se você não dá intencionalmente, isso vai sumir de tua realidade, isso vai morrer. Vocês pesquisem só lá no Google e coloquem, perdeu 10% de sua fortuna. Vai ver quantos que vocês, até Elon Musk, que numa operação vez passada perdeu 10%, o outro da Amazon, 10% de sua fortuna no momento que a empresa, são títulos grandes, titulares, quer dizer, foram momentos chave na vida destas pessoas,
onde 10% foi dizimado. Ah, a pessoa está com 30 anos. Nunca se ocupou de nada, nunca pensou em dar nada. Quantos são 30 anos em meses? Bom, 30 anos vezes 12, 360 meses. Tá. Ah, a pessoa ficou doente. Quantos meses ficou no hospital? Ficou 36 meses. 10%. Ou ao longo desses 360 meses, 10% os perdeu. Ou em doença, ou em acidentes, ou 10% do tempo ficou obrigado com a família. Não importa. Esse 10%, se eu pergunto para a pessoa, você o deu? Não, não, eu não dou para ninguém nada. Bom, então o sistema tirou de você. Só que o sistema tirou 10%, vai doer e não vai trazer luz. Quando a pessoa o dá, e não estou falando só em dinheiro, estou falando em tempo, em dedicação. Pode ser também em estudo. Transformar tempo de procrastinação em tempo de estudo. Tudo bem, estou me elevando. Tem muitas formas que se encaixaria este 10% e temos reuniões inteiras falando disso. Mas é uma forma de dar e algo que todos damos. Consciente ou inconscientemente, todos estamos dando esse 10%. Porque esse 10% morre. O que se chama dízimo, então, é que sempre damos. Sempre damos. Se não fizermos isso voluntariamente, o faremos involuntariamente. Mas essa energia vai morrer. Em perdas de dinheiro, em quebras de empresa, em perdas de tempo. Dízimo, máser, que está nomeado como produtos da terra, e que o dízimo mesmo. Aqui podemos colocar duas categorias, porque o dízimo é o máser, que está nomeado como produtos da terra. E quais são os produtos da terra? Alimentos. Da terra, aqui, ó. A Sefirot que está embaixo, essa é a terra. Produtos da terra, alimentos, riquezas, lucros, que você acha que são 100% teus, tempo, saúde física, relacionamento, descobertas, heranças, sei lá, tudo o que seja de aqui. Eu ganhei um processo, eu ganhei a loteria, eu ganhei 100 milhões. Rapidamente 10% vai sumir, se não some todo, né? Se a pessoa tiver baixo nível de consciência. Exatamente esses são os produtos da terra. Tá? E a terumá, então, que é a segunda categoria, através da qual você pode dar, a terumá é, de fato, uma escada para a elevação. Uma escada. Uma escada não quer dizer que você está subindo a escada. É uma escada que está ali, na tua casa. De repente você nunca usou. Você pode escolher subir ou não, ir sozinho ou levar outros, próximos de você. Agora soa a palavra próximos, né? Aqueles que amarás como você mesmo. Cada degrau que você sobe traz novas perspectivas de olhar o mundo. Não é a mesma vista desde o primeiro andar que desde o 10º andar, ou como falamos antes. Para subir essa escada, não poderia cair em nenhuma das transgressões do Ereu Rav. E nem pensar que é uma obrigação, como as igrejas te dizem, tem que doar 10%, porque senão você vai morrer. Não, quem vai morrer são eles, né? Se você não doa 10%. E o que então esse povo tinha que dar? E aqui começa uma parte muito rica, muito bonita do que nós vamos fazer. Vamos, vamos reservar um tempinho para a meditação depois também, que tem a ver com isto. Ouro, para revestir os utensílios e os detalhes. Prata, para as bases das colunas e para os ganchos. Textos finos, linho fino para as cortinas internas, em cores azul, púrpura, carmesim. Peles de carneiro tingidas de vermelho. Vai escutando, cuya pele será usada para os sofás, madeira de acácia usada para a estrutura, pedras de ónix e outras pedras preciosas, óleo e especiarias, aceite puro para iluminação, usado no menorá, especiarias para o incenso sagrado, incluindo estoraque, ónica e gálbano e todo o que você imaginar como coisas preciosas. Ficou gravado? ¿Algum de vocês consegue imaginar isto? Bom, van tentando aí, porque vamos precisar depois. E de onde saíam essas ofrendas? Bom, foram roubadas de Egito, claro, foram saqueadas. Né? Durante o restante do livro de Shemot, então, o tema se centra justamente na construção deste templo. O Zohar explica que toda essa precisão para construir o Mishkan teria que simular a construção do universo,
que funciona sobre princípios, medidas e proporções perfeitas. Por isso, se você é um daqueles que se queixam do universo, pare de queixar. Se mudasse apenas um grau nas órbitas gravitacionais ou em qualquer outra variável sutil na interação dos gases da atmosfera, por exemplo, ou na relação do carbono com outros elementos, a vida na Terra seria impossível e morreríamos instantaneamente. Não sei se algum de vocês pensou nisso, né? Mas o oxigênio está distribuído em todo o teu ambiente. Agora, onde você está, por um milagre, porque não atua como os outros gases. Ou seja, ele não poderia estar numa xicrinha de café, o oxigênio que nós temos em toda a cidade, mas não está. Está distribuído para que você consiga aproveitá-lo. E se isso mudar de um momento para outro? Bom, todos morreríamos. Mas tem um equilíbrio perfeito que nos mantém vivos. E você anda dizendo que o mundo é um desastre, que todo é um caos, né? Isto tem que nos trazer para a reflexão. O Mishkan simboliza a reconstrução do universo. Por isso, os universitários, os cientistas não conseguiram reconstruí-lo. Só poderá ser reconstruído quando nosso universo interior seja reconstruído. E aqui vamos nos aproximando do assunto central. Imaginemos construir esta enorme obra no meio do deserto, sem recursos, sem água e sem qualquer tecnologia. Um templo móvel de várias toneladas. Agora conseguimos visualizar um pouquinho dos materiais, né? Eu quero que nós façamos agora. Tem uma geometria que é maravilhosa, linda, mas vamos deixar para a próxima reunião, porque olha na hora já, né? E vamos dar o tempo que a Ana precisa também para apresentar, para já. Eu vou fazer assim, vamos meditar, vamos passar direto para a meditação. Assim não perdemos, Anne, este foco, e depois você abre esse tema maravilhoso também das energias superiores. E vamos meditar, mais que uma meditação, diria uma visualização, para construir nosso templo sagrado, o nosso templo interior. Depois que você o transforma em sagrado, isso vai depender de você. Uma obra monumental e perfeita, onde está representado todo o universo, com medidas perfeitas e matérias-primas mais nobres que possamos imaginar. Isso para fazer nossa introdução ao que nós vamos fazer. Monumental e perfeita. O templo interior são nossas emoções, em proporções e medidas perfeitas para manifestar a realidade que desejamos. Só nessa situação o divino pode habitar em nós. Quer dizer, vou resumir aí em 3 palavras, o que vamos ver em muitas palavras agora na meditação e em muitos conceitos. Mas se você está magoado, enxergando todo como pobreza, pensando que o mundo vai para o fundo do poço, que tua vida está indo para o fundo do poço, jamais vai conseguir colocar na tua cabeça esses elementos, ou esse templo. Vou mostrar uma imagem agora de isto que estamos falando, de repente para nos aproximar mais desta ideia também. Qual que seria o resumo de todo esto que vamos ver? Quando temos emoções divinas, começamos a ver um mundo divino. Quando temos emoções de baixas consciências, de Rav, começamos a ver um mundo de baixas consciências. Então, esse é o principal convite que nós temos agora. Primeiro, vamos assumir uma postura de meditação, de visualização, tentando nos concentrar nesto que poderia nos levar à construção de um templo interior. Respirando conscientemente algumas vezes, entendendo que existe um grande sod, um grande segredo por trás da porção de Terumá, do Mishkan, do tabernáculo e de todo o que foi pedido para construir nesta paraxá. Entender que o tabernáculo que podemos construir é algo interior, algo para ser construído em nosso próprio deserto. E todos os enfeites representam emoções, imagens internas. Vamos adequar nossa visualização a esse conceito, onde os finos materiais sejam emoções possíveis de serem visualizadas
de serem sentidas. Esse é um mundo que muitos de nós vemos, que muitos de vocês veem, que muitos de tus vizinhos e de tus parentes veem. É um mundo divino? Não, né? Mas muitas pessoas estão enxergando esse mundo. Umas paredes todas destruídas, um pouquinho de luz entrando pela janela, umas cadeias todas mofadas. Quando a pessoa quer criar realidade, quando ela quer pronunciar, pré-anunciar seu novo mundo, algo a leva a ter esses pensamentos. O que pode ser bom no mundo se minha realidade está assim? Pronto. Você vai ficar preso nessa imagem. Este ambiente já é um pouco diferente. Podemos entrar numa visualização que tenha mais a ver construído com esses materiais, não é um Mishkan, mas é um ambiente que pode nos convidar a entender como eu posso aplicar esses materiais na minha vida. Na hora de pensar, imaginar uma nova realidade, cheia desses tecidos, essas luzes, esses ouros no teto, prata, ornamentada, cheia de detalhes, de cores. O tabernáculo, o templo que estamos começando a construir dentro de nós, é um espaço sagrado. Se o tornamos sagrado. E vamos usar nossas emoções como matérias-primas. Eu convido vocês a construir a partir de agora imagens elevadas usando esses materiais que foram listados. E o que tinha no centro desse templo, dentro desse templo? Uma Torá, um altar, onde tinha duas imagens, dois anjos, um olhando para um lado e outro para outro. Essa Torá é a sabedoria que vai descansar dentro do meu templo. E o templo vai se manter em função dessa sabedoria e dessa elevação de consciência. O deserto representa os desafios internos. E a construção desse templo representa a transformação emocional e espiritual para vencer esses desafios. Então, se fechamos os olhos agora, podemos imaginar um vasto deserto silencioso dentro de nós. Esse deserto são emoções baixas, mágoa, ressentimento, medo do que outro poderia nos fazer, vitimismo, frustração. Pense em quantas vezes você se sentiu perdido nesse deserto ou perseguido nesse deserto. Observe quantas vezes você contou com as coisas materiais que nesse contexto e nesse deserto não eram de nenhuma utilidade. Vamos entender agora que tanto o material como aquilo que consideramos próprio, inclusive o ar que respiramos, os pegamos de algum lugar, vieram de alguma providência. Que nada é nosso por direito imediato, e todo poderia ser nosso por direito cósmico. E que nada de eso que é nosso por direito humano, ou por direito civil, ou por um tratado, ou por um contrato, vai ficar, ou vamos levá-lo para outro plano. Tudo vai ficar aqui. Então, a partir daí, entendemos que todo o que nos foi dado tem uma utilidade, sim, mas é para construir nosso próprio templo e enfeitá-lo. Usar e aproveitar o ar que recebemos, a água que recebemos, a terra que nos foi dada, ou a qual habitamos, e as madeiras, e os tecidos, e a roupa que vestimos, e o emprego que temos, todo para construir esse templo. Todo vale para construir esse templo interior. Principalmente os 6 dias da semana, porque os 6 dias da semana é algo que muitas pessoas subestimam, mas estão ali para isso. Fazer de nossa própria atividade um lugar ou um espaço dentro desse templo. Construir nosso templo durante esses 6 dias. E pensar num sétimo dia assim como um dia espiritual, como um dia de descanso, como um dia de replanejamento, para programar um próximo ciclo.
onde não seja de sofrimento. Eu tenho que ir a trabalhar, trabalho, escravo. Não. Vamos fazer algumas perguntas. ¿Estamos realmente construyendo nuestro templo móvil y lo elevamos? Por eso tiene que ser móvil. Por eso le precisa ser trasladado, movimentado. Porque precisamos llevarlo a donde vamos. ¿Estamos construyendo ese templo y lo estamos llevando a donde nos vamos? ¿O acreditamos que estamos aquí apenas para trabajar sin menor sentido? ¿O para estudiar sin menor sentido? ¿Estamos llevando ese templo para la facultad, para nuestro empleo, para nuestra empresa? ¿Estamos llevando ese templo para nuestro relacionamiento? ¿Estamos levando nuestras mejores cualidades a todo lo que hacemos durante la semana o estamos levando quejas y lamentaciones? ¿Estamos yendo a trabajar pelo dinero que ganamos o estamos trabajando para que alguien reciba o producto de nuestro trabajo? ¿Estamos con alguien pelo beneficio que recibimos en troca o estamos comprometidos con el crecimiento de una relación duradera y equilibrada? O sea, ¿estamos levando nuestro templo para esa relación? ¿Estamos levando ese templo para nuestro cliente? A diferença é limitação ou expansão. A diferença sempre é género regular. Se estou limitando toda a minha realidade a um sacrifício ou estou expandindo toda a minha realidade a uma entrega, ou seja, através de mim. Essas emoções que você está criando em função das novas materiais, pedras preciosas e texturas, podem ter a textura da areia, o calor intenso do deserto, às vezes insuportável, a falta de hidratação, de frescor, a pele seca, a boca seca, ou podem ter todo o maravilhoso que podemos construir com esses materiais. Água fresca, consciência elevada, harmonia e paz interior. Podemos ir um pouco mais longe no que imaginamos como materiais para construir nosso templo. O ouro pode representar gratidão, alegria, a prata, clareza mental, pureza e intenções, o bronze, força interior, resiliência, os tecidos coloridos, criatividade e expansão emocional, a madeira representa a conexão com as raízes, a estabilidade. O templo tem tudo isso. Precisa ter tudo isso, se você quer se elevar. Vamos a oferecer essas nossas emoções para construir esse famoso terceiro templo. Esa es la proximidad con el Mesías. Cuando construimos un templo para habitar nele, para nós habitar nele y para que esa esencia cósmica y divina habite en nós. Estamos construyendo un templo no deserto interior o no que alguna vez fue un deserto interior. Y usamos nuestras emociones como materiales. A arca da aliança que está no centro de ese templo es nuestra sabiduría o conhecimento que guía nuestra transformación. Os 3 níveis que son nomeados no templo son los 3 tipos de cerebro que nós temos. A menorá representa a luz da consciência, a inspiração divina. O altar representa a elevação das intenções e a transformação dessas emoções. Vamos sentir a energia de cada parte desse Mishkan, desse templo, em nossos próprios ambientes. E vamos fazer uma revelação aqui que os templos do passado, que estão na Bíblia e na Torá e nos escritos, e cada povo e cada cultura tem uma forma de templos, são os lares do presente. O templo do passado é teu próprio lar. Os sacrifícios do passado é teu próprio alimento. Quando você está se alimentando, está trazendo novamente o conceito de sacrifícios. Sacrificar partes animais para construir partes divinas. Então, temos agora um refúgio e um lugar de crescimento interior. Com uma Torá que nada mais é um conteúdo para esse templo, para que esse templo não esteja vazio.
Voltamos a atenção para nossa respiração. Respiramos conscientemente, sem deixar de visualizar nossas emoções, nossas cores, nossas texturas. E finalizamos a meditação. Beleza. Depois, se vocês, na hora das perguntas, ou se vocês quiserem comentar o que vocês viram, sentiram na meditação, ótimo. Se a Anne, você quer... Perfeito. Então, boa tarde a todos. Linda meditação, Horácio. Ótimo, que bom. Essa visualização das cores, enfim. E eu gostaria de compartilhar aqui hoje, então, a energia do mês, né? Então, no mês anterior, nós já começamos a falar com um pouco mais de detalhes sobre a Rosh Hodesh, né? Que é o início de mês, a cabeça de mês, início de um período, né? Um período do mês. E agora a gente vai avançar um pouco mais, trazendo a criação dos planetas e dos signos também. Então, todo início de mês, na lua nova, nós temos uma energia disponível, uma energia onde a gente pode plantar a semente do que queremos ver manifestado durante o mês. Então, todo início de mês temos uma energia disponível, né, onde nós plantamos a semente para o que queremos ver manifestado durante o mês. E todo mês traz uma energia específica, um brilho especial para que nós façamos essa conexão, né? Então, aqui eu queria destacar como nesta, nesse compartilhamento aqui a gente vai avançar um pouquinho mais sobre as letras hebraicas e como foram criados os planetas e os signos, né? Para que a gente se desligue e se distancie da ideia de que somos um signo ou que eu tenho as características de um determinado signo, né? Porque na realidade, os signos estão aí com uma energia para que a gente tenha essa conexão, né, e que possamos trazer isso para a nossa realidade, para os nossos processos criativos, e não me limitar, né, num processo, eu sou de determinado signo, então tenho essas características em mim. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, estamos aqui, Rosh Hodesh Adar, o mês de Adar. O mês de Adar é o 12º e último mês do calendário hebraico. Em hebraico, Adar significa coluna vertebral, sustentando todo o ciclo zodiacal. Então, aqui, como eu falei, Peixes é o signo que equilibra e encerra o ciclo, trazendo harmonia ao zodíaco. A Kabbalah nos ensina que Áries, o mês de Nissan, vamos ver mais para frente, é o princípio do signo do zodíaco, o primeiro signo do zodíaco, com um forte desejo de receber para si. Já Peixes, sendo o último, né, esse ciclo que estamos entrando, tem naturalmente o desejo de compartilhar, que está muito alinhado também com a Paraxá dessa semana. Características do mês: alegria, elevação, abundância e equilíbrio. Então, diz o Talmud que quando entra a dar, aumentamos a alegria. E quando entra a dar, entrar é receber essa alegria, esse propósito de elevação que nós temos também. Então, aumentamos a alegria. A dar é o mês da alegria porque conecta o mundo material e o mundo espiritual. Então, cada mês em hebraico traz uma oportunidade espiritual e está ligado ao período. Adar corresponde ao signo de Peixes e ao mês da alegria e da conclusão do signo zodiacal. Cada signo, planeta, como eu falei no início, foram criados pelas letras do alfabeto hebraico, que representam suas forças espirituais. Adar está conectado com duas letras, a Kuf e a Gimel. Kuf, que criou o signo de Peixes, e Gimel, que criou o planeta Júpiter, de justiça e equilíbrio. Aqui nós temos a Gimel, então, eu trouxe como abundância em compartilhar, né? Que é a representação que nós temos também. Então, a Gimel representa o movimento e a expansão e equilíbrio. Então, quem assistiu a aula onde teve a explanação do Horácio sobre a letra Gimel, vai lembrar que aqui, né, a gente consegue visualizar a representação de uma pessoa, né, caminhando. Então, expressa o movimento, né? E expansão, essa letra está em Hesed aqui na árvore da vida, do lado direito, o lado de dar, de compartilhar, da alegria, da abundância, da humildade, da contribuição. Então, conectado ao planeta Júpiter também, que está aqui em Hesed, né, rege a generosidade e a abundância.
ensina que a verdadeira evolução espiritual acontece quando compartilhamos com os outros. A dar é o mês do compartilhamento, então é essa energia que podemos nos conectar, e da generosidade, que conecta diretamente com o significado da Guinyo. E Kuf, né, alegria em elevar. A letra Kuf é a única letra que desce para baixo da linha, indicando a ligação com o mundo inferior. Pode representar a descida ao nosso subconsciente, né? E as ilusões para então elevar, né? Então, os comportamentos, nosso subconsciente, o que temos de medo, né? Então, a gente desce para olhar para isso e passar por um processo de evolução, um processo de crescimento, elevação nossa, né? Então, é um portal entre o mundo físico e o mundo espiritual. Peixes representa aqui, né, nessa representação Malkuth, nossa realidade física. E aqui tem uma dualidade na letra Kuf, né, que a gente pode demonstrar aqui. A Kuf está associada à palavra klipá, que significa casca de impureza, né, klipá ou klipote, que impede a luz de se manifestar na nossa realidade. Então, essas cascas criadas por nós, né? Então, através de comportamentos, né, através das situações do dia a dia onde não estamos totalmente conectados com a elevação, com a alegria, com essa energia do compartilhar. Mas também a Kuf faz parte da palavra Kadosh, que significa sagrado. A raiz de Kadosh significa separar, separação e elevação. Então, o que dentro da realidade eu vou separar e vou levar, o que eu vou visualizar dentro da minha realidade, dos meus comportamentos, que eu vou ter um processo de separação e elevação. Isso mostra que o que está conectado ao mundo inferior pode ser elevado, né? E que podemos ver além das aparências e dos julgamentos que temos, até mesmo sobre nós mesmos, a essência oculta de cada situação. A letra Kuf ensina que a alegria autêntica não surge da fuga ou da ilusão, mas da capacidade de revelar a luz no oculto. Assim como os peixes, né, aqui trazendo os peixes, já que estamos nesse signo de peixes, que se multiplicam nas profundezas do mar, um mundo invisível ao nosso olhar, a verdadeira abundância se manifesta quando acessamos o que está além da nossa superfície. Enquanto a Kuf nos ensina a buscar essa transformação interna, Gimel nos ensina a expandir essa transformação para o mundo através das nossas ações e compartilhamento. Adar é um mês para equilibrar o crescimento interior com a generosidade de expansão. A alegria vai além do estado emocional. Ela é um caminho para alcançar níveis espirituais mais elevados. A bênção só repousa em um lugar de alegria. Eu até gostaria de compartilhar que essa semana eu estava em conversa com uma pessoa próxima a mim, e essa pessoa compartilhou sincronicamente justamente essa questão da alegria. Ela falou para mim assim, determinada pessoa não tem compartilhado as alegrias da realidade dela comigo. E automaticamente veio a pergunta assim, mas o que de alegria você tem compartilhado com ela ou com outras pessoas também, né? Então, trazer a alegria para o nosso dia a dia, trazer esse compartilhar de conhecimento, de alegrias, né, do divino que nós vivemos, do ar que respiramos, né? Acho que tudo pode ser compartilhado para que possamos ter a presença do que estamos vivendo, né, e compartilhar para que outras pessoas recebam isso também. Não sei se ficou Bom, claro, Horácio. muito bom, Anne. Bem claro, bem completo. Maravilha, que bom que entender como funcionam as energias dos períodos, né? Porque podemos aproveitá-lo dessa forma, né? E está bem Exato. conectado com o que a gente está, viu, de elevação, né? De Truma e a essência do que falamos na porção, né? As Sim, energias e eu também queria compartilhar sobre as aulas, né, onde você trouxe as energias das letras, né, a criação das Uhum. letras, os significados de todas as Sim. letras, para que é uma oportunidade de conexão também com essa energia do mês. Então, quem não viu, acessar os vídeos do YouTube anteriores para visualizar essa, Uhum. né, e ter esse significado bem profundo e completo sobre as letras, né, e quem já Uhum. viu também revisar para se conectar com essa energia do mês. Acho que é bastante interessante. Vai ajudar muito para entender a energia de início de cada mês. E cada letra cria um planeta, é muito bom, vai ser muito bom. E entender a letra é entender as abstrações e encontrar resposta para muitas coisas também através da gematria, que cada vez vamos ver mais gematrias, né? Apesar de que hoje não vimos a gematria por uma questão de tempos para priorizar o shiur, né, o ensinamento, mas já semana que vem vamos continuar com gematrias também. Ótimo.
Muito bom, então. Abrimos para. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Se não, abrimos para a interação. Estão os microfones, inclusive, abertos. Horácio, Sim. Boa. é, boa tarde a todos. Uma frase que me marcou bastante dessa reunião e que se soma muito com o que a gente vem abordando nos sábados, pensando em toda essa trajetória dos sentidos, que a gente soube os nossos níveis de consciência, o ouvir, o escutar. A frase que me chamou bastante atenção hoje é: em quais situações se justifica você dar algo elevado de você? Então, isso para mim complementa, né, essas reuniões de sábado e com certeza. é, Ficarei com isso ressoando e Hum. se acrescenta muito também no meu resultado. Então, sou muito grata. Ótimo, ótimo. É uma semente poderosa. Uma semente. Uhum. Sim. Obrigada. Poderosa. Obrigado pelo bombom. Agradeço aí o comentário. Porque o comentário também traz uma, um reflexo do que foi captado, entendido, né? Quem foi mais para a semente do que foi falado, quem ficou com algo que ou pode ser relacionado com uma experiência pessoal, alguma situação que está passando nesse momento. Então, é muito bom ter esse feedback também, através dos comentários e das perguntas, né? Se quando tiver perguntas, né? Mas todos os conceitos são mais elevados do que aprendimos alguma vez, né? Já vamos aprofundar mais em várias, algumas coisas que falamos aqui hoje. Sim, tem mais microfones abertos? Quer falar? Dois entendimentos. Quando você falou na construção do templo e que seis, era carregado por seis seres, Uhum, uhum, o que me veio são assim, é o nosso próprio templo interior, com os uhum, pilares que nós vamos construindo. Então, uhum, sim, isso é uma força que eu levo comigo. uhum. E Muito esse bom. templo, num outro curso, a gente foi orientado a construir. Então, eu tinha um templo que sempre que eu atendo, que eu vou trabalhar, eu, né, me concentro, Uhum, entro uhum. nele para que Bem. tudo flua. Mas hoje ele ficou assim, muito mais completo, com Uhum, detalhes muito mais fortes, assim, tipo, uhum, a consistência dele, uhum, a me gerou uma fonte de cristal com água fluindo, como se uhum, fosse assim, a vida fluindo, a vida limpa, uhum, um novo caminhar assim. E esse cristal tinha um fio de ouro, esse me chamou muito a atenção, esse fio de ouro, que depois bem. você mencionou na explicação. Uhum, E maravilha. também ele veio como um incensário de prata, Uhum, com assim, um, não uma fumaça, mas uma purificação. Não tinha cheiro, mas tinha essa uhum, sensação de purificação. E trouxe, assim, muita leveza para mim, muitos uhum. detalhes, mas, assim, eu estou falando dos principais e que eu jamais teria imaginado Bem, colocar dentro do meu templo, muito mas com bom. cada um com seu significado, assim. Mas muito bom. Mas você o imaginou mesmo, você conseguiu imaginá-lo, viu? Sim. É. E me apareceu logo no início da meditação um Uhum, rosto, uhum. a Torá, primeiro a Torá. Quando você falou do conhecimento da Torá, é Sim, assim, como se eu recebesse um banho de luz sim, com bem. conhecimento. E aí um rosto que me apareceu e que se afastou. Uhum. Como se Temos, alguém tivesse chegado perto de mim e bem, fosse embora. claro, perfeito. Isso me chamou a atenção também na meditação. Viu que desde o início falamos, tem algo que é uma oferta, uma ofrenda, mas dos dois lados, né? Nós vamos receber imagens, mensagens, mas também temos que colocar coisas lá no templo. Ou seja, tem Uhum. uma parte que é muito consciente e tem a ver com a decisão. Qual imagem eu decido criar? E quanto isso se complementa com alguma imagem que chega, como você falou, chegou essa imagem, veio essa imagem. Então tem as duas partes que se juntam no templo. Porque o templo é um lugar de encontro, né? Logicamente, de união
de união. Por isso tem esses dois anjos, né? Um olhando para cada lado. Todo o que possamos, o mundo corrigido, antes precisamos imaginá-lo. Um mundo perfeito, corrigido, o mundo, o Lama Ba, que chama mundo futuro. Se não é imaginado, nunca poderá ser criado. Então você faz parte do grupo que está imaginando e criando esse mundo futuro. E este exercício de criar o templo é justamente um exercício que tem a ver com isso. Boa Pode falar, tarde. Horácio? Pode, sim, claro. Aquele que gritou mais alto parece É, que é... Então, fala. eu falo em relação à percepção, como a gente evolui a cada encontro desse aí. Quando você falou no início da reunião sobre os levitas que levaram o templo, Sim. e eu fui um dos que fiz assim com a cabeça, ó, não, como é que eu vou levar o templo Uhum. daquela forma? Não tem como. Mas Uhum. aí, na hora da meditação, quando você falou em construir o nosso templo com base nas nossas emoções e levá-lo para onde a gente for, aí vem a compreensão que eu posso sim. Claro, A gente às vezes tem uma missão muito limitada, presa claro. ali ao sentido literal da história. Mas quando Certo. chega aquela compreensão, então pode ter certeza, se fizendo essa pergunta de novo, você pode levantar um templo com 6 pessoas daquela forma que eles levantavam? Com certeza, a minha cabeça Uhum. seria assim, como o senhor falou. Quem disse que não é não, quem disse que sim é Claro, sim. No exatamente. início da, Claro. da reunião era não. Agora eu sei que pode ser sim. Valeu, é isso Perfeito, aí. excelente, maravilhoso, maravilhoso, porque podemos pensar desde os cinco sentidos, bom, não consegui com a força de meus braços, ou podemos justamente ir para outros atributos, sentidos e potencialidades, né? Eh, logicamente, se eu pergunto para você, você consegue atravessar essa parede? Você diz, não, mas desde onde está pensando? Desde teu corpo não consegue atravessá-la. Mas se você der um grito, assim como você falou agora, eu vou falar, né? Vai atravessar a parede. Com um grito, com tua voz, vai. Ou seja, o mais sutil em você, tua alma, tua energia, tua voz, inclusive, atravessa a parede. Então, vê desde onde fazemos o que fazemos. Então, isso vai depender de o que conquistamos ou o que não conquistamos, né? Porque nós próprios nos limitamos. Sim, maravilha. Compreensão. Valeu. Valeu, valeu. Quem mais queria? Boa tarde, Horácio. Boa tarde, tudo bem? Eu realmente percebo nas aulas, né, que o conhecimento está chegando, né, e que mesmo assim eu ainda tenho muitas resistências, porque na meditação eu vi um deserto. Quando eu Uhum, comecei a construir o templo, que é o nosso espaço sagrado, o nosso interno, que é o que eu venho uhum, buscando, uhum, apareceram coisas, mas nada foi nítido. Então, uhum, bem. eu ainda preciso buscar e eu ainda preciso Uhum. entender muitas coisas. Muito bem. E o que aparece mais forte sempre para mim, sempre é eu virada no nascimento do sol e o sol brilhando muito, muito. Ele brilha muito para mim. E eu estou sempre olhando em direção ao sol. Isso que eu ainda não cheguei assim, é a minha busca. Eu fico perguntando, esse Tá. sol que está sempre na minha frente, que eu olho, estou sempre parado em direção ao sol, é a minha busca. Uhum. Então, Uhum. essa questão do sagrado, né, é algo que eu não percebi em mim. Então, quanta diferença hoje, devagar nas aulas, assim, eu estou buscando isso. Bem, ótimo. E isso traz uma paz, assim, que eu não conhecia. Que bom, o deserto é isso. O deserto é isso. E não esqueça que entramos no deserto depois de sair do Egito. Então, pelo menos aí você não disse, eu estou escrava no Egito. Você diz, eu me sinto no deserto. Quer dizer, já andou bastante. Já se libertou daquele que estava escravizando. Agora estamos no deserto. O deserto é um lugar bom, porque é necessário um deserto para depois encarar uma nova terra. Sempre temos que passar por um deserto. Não, ninguém vai direto, por exemplo, se eu vou separar e vou, não sei, mas não é no dia que separou já está casando de novo, não. Tem um deserto no meio, tem algo que tem que ser aprendido, tem algo que tem que ser pensado, elaborado, tem que buscar uma nova casa, novo relacionamento, né? Então,
exatamente em todos se dá esse deserto, é necessário. E é um momento assim, na verdade, é um momento de luz, né? Porque é ali que Uhum, tu vai achar o teu caminho. uhum, sim. É exatamente Claro, nesse deserto. claro, porque se você diz, não, eu já tenho outro relacionamento, então eu vou separar. Quer dizer, continua estando na escravidão, porque não aprendeu nada. Vai entrar no outro e no outro, no outro, sem passar por um deserto que é totalmente necessário para entender, para fazer essa transformação, né? Que do que tratam estas porções é isso, transformação, elevação de consciência. Mas, maravilha, muito bom você ter se aberto para comentar isso. Entender que já estamos aí buscando, que sim, nos torna, no, no- nos torna muito mais proativos. Acessível. Sim, sim. Acessível. Sim, sim, claro, totalmente. Muita gratidão, tá, Horácio? Gratidão. Gratidão, gratidão a todos por ter participado hoje. Sim, mais uma aqui. Horácio, eu, Sim, mais uma vez, queria agradecer também a Anne, porque a explicação dela foi muito interessante. No início eu não entendia muito bem o que ela estava falando, das outras explanações, mas agora começa a vir mais clareza dessas energias do mês, do que trabalhar. Muito interessante, muito interessante. Acrescenta bastante em tudo aquilo que a gente está vendo, não só aos sábados, mas totalmente, também no curso, né? totalmente. E a gente começa a se entender um pouquinho mais. Muito bom, muito bom. Esse é o caminho, esse é o caminho. O trabalho da Muito Anne bom, é muito bom, maravilhoso. Tudo que muito a bom. Anne estuda e vai descobrindo também, maravilhoso. Gratidão, Anne, por essa Uhum, apresentação. E, muito bom. e bom, então, vamos. Quer falar, quer acrescentar alguma coisa, Anne? Gratidão, gratidão pela oportunidade, gratidão ele por compartilhar o entendimento também, que está começando a fazer conexão também. Isso, Muito, muito bom. E para mim, assim, essas conexões que eu tenho também aqui, né, nas aulas, conexões com as paraxás, com esses temas também de conexão com o ciclo cósmico, assim, uhum, é realmente transformador, assim, e dá mais energia realmente para os entendimentos, dá mais isso. vigor para buscar mais, né? Isso, exatamente. Como falávamos nas primeiras reuniões de método, transforma a dor. Isso é transformador, né? Transforma qualquer coisa que possa ser dor em aprendizado, né? E justamente essa é a passagem pelo nosso deserto interior. Beleza, então. Ótimo. Gratidão a todos. Vamos fechar, Gratidão, encerrando a reunião por Horácio. aqui. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Gratidão, Boa boa semana. tarde. Gratidão, Boa semana. boa Boa noite. semana a todos e gratidão a todos. Gratidão. Muita luz para Gratidão. todos.